programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Essa ciranda que faz com que as pessoas se unam e se organizam, né? A sociedade organizada, ela tem mais força. Às vezes nós temos uma ideia, mas nós não colocamos ela em prática. Muitas vezes você vê um problema social e você fica na sua casa reclamando e dizendo qual seria a solução. Mas não adianta apenas dizer. Você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. E dessa forma, então, você vai fazer o quê? Você vai olhar essa sociedade como você fazendo parte. E fazendo parte dessa sociedade, você pode fazer parte dessa solução. O que é que você está fazendo na sua rua, na sua cidade, no seu município, no seu estado? Você acha que para que você participe da sociedade é apenas votar para empoderar, né, aquele governante que você vê que tem todas as características que você deseja, as ideias que você carrega no seu coração? Não é só isso. Você também tem que trabalhar pela sociedade. Então, você pode fazer isso voluntariamente. Existem muitas organizações que estão aí precisando de voluntários, precisando das suas ideias, precisando daquilo que você traz dentro do seu coração para que a sociedade seja mais justa, amorosa. Então, parte de você, é você que vai fazer essa diferença. Aquele mal que está acontecendo lá fora começou dentro de cada um de nós. Começou dentro de alguma pessoa, dentro da nossa sociedade. O mal não é algo que vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Quando a pessoa tem problemas sociais, aquela pessoa excluída, por exemplo, uma pessoa excluída da sociedade, ela está sofrendo. Às vezes ela não tem direito à moradia, não tem direito à educação, ela não conseguiu se colocar em nenhuma situação onde ela pudesse crescer profissionalmente, crescer como pessoa, não foi vista, foi excluída. Então, essas pessoas, elas precisam de ser inseridas de novo no contexto social, mas para isso precisa de alguém que tenha esse olhar amoroso. Então a sociedade civil tem que se organizar assim e nós temos que buscar também dentro do nosso governo, dentro de todos os poderes que nós temos, os direitos e os deveres. E é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa maravilhosa. É uma mulher empoderada, que tem uma história linda de vida, e que nós vamos falar muito a respeito dessa questão do que acontece dentro do lar, entre pai, mãe, filho, o que é que vai para a sociedade, porque aquilo que acontece dentro de casa é o que vai para a sociedade. Então nós vamos conversar com a doutora Marluce Caldas, ela é procuradora de justiça do Ministério Público aqui de Alagoas, com muito orgulho, uma mulher, é a terceira mulher que se empodera e consegue estar nesse pódio, né? Que a gente pode dizer assim, porque é uma conquista, mas muito trabalho feito durante todos esses anos. E hoje nós vamos falar sobre a sua trajetória profissional, a sua trajetória pessoal e a sua trajetória institucional. Que alegria lhe receber aqui, doutora Marluce. É uma alegria para mim também, uma emoção estar aqui com você, né, falando para as pessoas, tentando conversar um pouco sobre a minha trajetória, sobre o que eu vejo como pessoa profissional e principalmente dentro do Ministério Público. Esse trabalho que você faz, Maristela, no Marcial Voluntário, no Move Paz, realmente ele não é só encantador, né? É um grande desafio. Você, na verdade, tem um dom, e um dom especial para o voluntariado. Muito e obrigada. O voluntariado, ele se confunde um pouco com a minha vida pessoal e com a minha vida profissional, porque enquanto promotora e procuradora de justiça, né, nós temos uma missão. E a nossa missão maior, a missão institucional do Ministério Público é a proteção da sociedade. E é importante que você fale isso, porque tem muita gente que não sabe nem como buscar o Ministério Público. Nós fizemos um trabalho, desculpe, nós fizemos um trabalho já há algum tempo, empoderando a sociedade civil para elas saberem como se conduzir, buscar
dentro do nosso governo, as instituições, né, governamentais que apoiam, que colaboram, que ajudam a defender os direitos do cidadão. E o Ministério Público está aí para isso. Justamente. E o Ministério Público, a missão, como eu falei para você, institucional, tem como missão institucional a defesa da sociedade, a defesa dos direitos individuais e coletivos, né? Dos interesses e garantias individuais, como, por exemplo, as questões de urbanismo, as questões ambientais, de saúde, educação, criança, adolescente, idoso, a defesa da vida, que é o bem mais importante que nós temos, da mulher, da pessoa com deficiência. Então, tudo que você imaginar de direitos, de interesse social, o Ministério Público está lá e está preparado e sempre se preparando para estar ao lado do cidadão e para intervir a favor da sociedade, pela efetividade da democracia e pela garantia de uma sociedade mais justa, mais livre e mais solidária. É quando você fala, né, que vocês também no Ministério Público estão sempre avançando, sempre buscando, porque existe tecnologia. Nós falamos, né, tanto da inteligência artificial, mas nós temos a inteligência humana, né, a humanização. Então, essa busca de humanização, eu acredito que o Ministério Público também tem buscado, e um dos trabalhos que são desenvolvidos, né, e que começou dentro da área do direito, porque o Ministério Público trabalha com direito, que é a mediação. Ouvir, né? Porque o Ministério Público, ele não pode simplesmente, a pessoa que está, né, a doutora Marluce, que está ali ouvindo aquela pessoa que vem trazer um problema para ser resolvido, ela tem que saber exatamente o que está acontecendo dos dois lados, né? Pois é, Maristela, inclusive nós falávamos antes que o Ministério Público, ele era custo legis, né? Ele cuidava da legislação, fiscalizava, e também da execução, com ações. Hoje, nós vemos um marco para o Ministério Público, que foi a Constituição de 1988. E hoje nós não falamos mais em custo legis, nós falamos em custo iuris. Por quê? Porque nós defendemos um ordenamento jurídico, nós defendemos uma Constituição Federal, nós precisamos defender os tratados, a execução dos tratados internacionais, como, por exemplo, a garantia de que os crimes, de que esses crimes que acontecem no país inteiro, eles serão esclarecidos, né? E da melhor forma e justa possível. Não só justa, mas célere e com menos custo. É o que se chama justiça 3D, né? Então, o Ministério Público, ele vem sim se adaptando. E, Maristela, eu sou uma procuradora de justiça, estou procuradora de justiça hoje, e o Ministério Público, para mim, começou do século passado. Isso, aí é justamente, agora eu quero saber um pouco da sua trajetória. Nós vamos voltar a falar sobre o Ministério Público, mas como é que a doutora Marluce começou? Marluce, aquela menina que tinha sonhos, que tem uma família. Me fale um pouco, porque como nós iniciamos o programa, é importante, né, da onde nós viemos, a nossa família, o que nós recebemos. E você me contava aqui em off a respeito da linhagem feminina, né, das mulheres da sua família, o quanto isso lhe impactou para chegar até aqui. Fale um pouco dessa sua trajetória. Realmente um olhar para o passado e um olhar de encantamento, de um olhar de inspiração. Eu vejo a minha avó nos Correios, né, uma atividade pública. Em que ano era isso? Isso na década de 60. Veja, uma mulher já empoderada. Já empoderada. Então, abriu porta para as mulheres que vinham aí pela frente. Uma profissional zelosa, que nos envolvia e nos demonstrava o carinho com que ela tratava as correspondências,
o cuidado, eu ainda vejo e sinto o cheiro da cola, né, quando ela colava o selo, e fazia com que a gente ajudasse e contribuísse com ela, colando com o maior cuidado e carinho aquelas correspondências. Separava a sala dela com uma grade de madeira dos correios, e dali daquela grade ninguém passava, porque a partir dali era o trabalho dela, era o espaço dela. E, ao mesmo tempo, quando ela saía de lá, era aquela avó carinhosa, era aquela avó de fé. Era uma avó que, como você fala, que se cuidava, de que tinha autocuidado. Era uma avó que a gente sempre via da mesma forma, penteada, arrumada, né? Trazendo o melhor para a gente, dando para a gente o melhor dela, o exemplo. E, ao mesmo tempo, dando liberdade a gente. Né? Quando nós visitávamos a nossa avó, ela morava no povoado da cidade de Ibateguara, Canastra, né? Nós tínhamos o prazer de nos deliciar da horta, das frutas, do cheiro da pitanga, dos banhos de rio, mas, sobretudo, do carinho dela, do meu avô. Mas a da minha avó era diferente. Né? Então, inspirada nela, e uma tia também que saiu de Canastra para estudar e tornou-se enfermeira, ela tinha um armário que era onde ela colocava os livros dela e os cadernos. E livro naquela época e naquele lugar era ouro, era tesouro. Eu me lembro que você também disse que você adorava livros. Adorava ler. Tanto é que hoje o meu maior problema na minha casa são onde eu vou colocar meus livros, porque eu adoro. Eu acho que eu gosto muito das pessoas, de conversar com as pessoas, mas desde criança, né? Li Monteiro Lobato na quarta série, eu li daquela grossura, todos os livros de Monteiro Lobato. E depois, como profissional, meus melhores companheiros, às vezes eu ia conversar com um colega, com outro, aí ficava em dúvida, não, ele ia para onde? Para os livros. Então, por que eu não vou diretamente para os livros? Exato. Para os melhores, para os clássicos, conversar com eles. E depois, jamais deste século, né, passei a conversar com os autores dos livros. Então, isso é muito importante. Eu acho que a leitura, a boa leitura, a gente sabe o que está nos engrandece, nos fortalece. Eu acredito muito no poder do conhecimento. E veio da minha avó, da minha tia e minha mãe. E o mais importante, é o poder do conhecimento com valores. Isso. Porque você recebia você tinha valores, você recebeu valores amorosos, ou seja, o cuidado, o respeito à idade que você estava, né? Porque muitas vezes os pais exigem dos filhos que eles tenham uma idade que eles não têm ainda, né? E também, quando você fala do livro, eu sei que você também foi pedagoga. Me diga que caminhada linda. Pois é, eu acho que a minha caminhada realmente sempre trilhou nessa necessidade de ler muito, de aprender e ensinar, né? E acreditando nesse poder do conhecimento, que também eu vi na minha mãe em um cartório, sempre dedicada, eu, com essas mulheres professoras do interior, e às vezes eu encontro com ela e digo, olha, se não fosse você, eu não estaria onde eu estou, né? Recentemente eu disse a uma delas, a Salomé. E o quanto é importante, Maristela, a gente acompanhar a família, estar inserida na família, se sentir pertencente à família, né? E foram esses valores, principalmente de fé, de coragem, de determinação, de responsabilidade e de participação que essas mulheres me inspiraram. E depois eu saí de Ibateguara com 11 anos de idade, porque lá nós não tínhamos o 2º grau, e fui para o Colégio Bom Conselho, em Bebedouro. E lá fui conviver, tinha uma irmã, eu fui conviver com 100 irmãs, né? E assim, uma convivência maravilhosa, um colégio que era dirigido por um grande pedagogo, o professor Elias Passos Tenório, e as irmãs sacramentinas. Então, eu fiz o pedagógico, mas o pedagógico, o professor Elias, à época, ele foi além, ofereceu a gente a oportunidade de estudar também para o vestibular,
E quando eu terminei o pedagógico, passei logo no vestibular de Direito na UFAL e me encantei pelo direito, porque eu acho que o direito é social, Maristela. E comecei, primeiro advoguei, mas com 23 anos já passei no concurso para o Ministério Público, com 26 anos já tinha casado, já estava promotora de justiça no interior. E, assim, nessa década de 60, eu passei em Bateguara, 70, vim para Maceió, né? E na década de 80, eu me tornei a profissional, a mulher profissional, a mulher que foi advogada, que eu advoguei como autônoma, como advogada na empresa, na Coab, onde também servi como agente administrativo, e o Ministério Público. Me dediquei hoje com 37 anos já de Ministério Público. São 37 anos. E eu, assim, eu como Maristela, uma civil aqui, agradeço e honro a sua família, a sua avó, e honro você, né, e todos os seus ancestrais, porque você nos representa. Obrigada. Você nos representa no Ministério Público, você é uma mulher que teve coragem, e também foi de uma forma... buscou de uma forma bastante veemente, né, chegar onde chegou. Você não se curvou diante das dificuldades, que você poderia desistir. Não, eu acho que isso é muito importante. Além da fé, a gente acreditar na gente, né, e lutar. Porque não basta a gente querer, né, a gente tem que agir, ter atitude. E para mim, o Ministério Público, eu faço questão de dizer, como mulher, é uma honra, é um prazer dizer o quanto as mulheres da minha época foram importantes para as mulheres que estão entrando hoje na carreira jurídica. Com certeza. Porque quando eu entrei, no século passado, século passado na mesmo. década de 80, na época da máquina de escrever, Sim. Nós fomos as 10 primeiras mulheres a entrarem no Ministério Público do Estado de Alagoas. E dessas 10 primeiras mulheres, hoje nós já temos 3 procuradoras e vamos ter agora mais uma, a doutora Neide Camelo. 4 mulheres, seremos 4, de 17 procuradores, nós seremos 4. E em 2021 era apenas uma. Então, hoje eu tenho orgulho, sim, de dizer, nós somos mulheres que nós preparamos esse caminho com muitas dificuldades, com a máquina de escrever, com livros, com muito estudo, com muitos seminários, com muito diálogo, mas, sobretudo, com muita responsabilidade. E coragem. E coragem. Coragem de não desistir, quando eu falo, porque existe toda uma pressão para que a mulher não ocupe os espaços de poder. Com certeza, porque, tecnicamente, nós não sentimos tanto essa diferença, mas na estrutura política institucional, no poder da organização, a diferença e o trabalho da mulher, sim, é muito difícil. Inclusive na carreira, né? O Ministério Público é uma carreira escalonada. Então, nós temos o Ministério Público que atua no primeiro grau, junto aos juízes, né, nos processos, e nós temos o Ministério Público no segundo grau, que atua junto aos desembargadores, na revisão dos processos do primeiro grau. E o Ministério Público no segundo grau é representado por 17 procuradores no estado de Alagoas. Até 2021, nós só tínhamos uma procuradora e outra que tivemos entrou, mas se aposentou logo. Eu fui, em 2021, a terceira mulher a entrar no Ministério Público como procuradora. Veja, quase 35 anos depois que eu entrei no Ministério Público. Então, nós Foi uma jornada. Administrados, tanto na nossa parte de promoção, de remoção, por homens. Agora que as mulheres estão participando dessa movimentação da carreira. Entendeu? Então, assim, é muito importante esse espaço da mulher. Porque quando nós entramos na década de 80, nós éramos 10. Hoje nós somos quase 70 mulheres. E no primeiro grau, nós não temos mais a diferença somente tecnicamente. Hoje as mulheres concorrem em igualdade de condições com os homens. Já no segundo grau, não é fácil.
Nós mulheres, somente uma no começo entrou por merecimento e agora nós tivemos mais uma por merecimento. Mas em 2021, a procuradora que nós tínhamos, ela entrou por antiguidade, passou 7 anos e nenhuma procuradora conseguiu entrar por merecimento. Eu entrei depois de 7 anos por antiguidade. Depois que eu entrei, nós já conseguimos que mais uma mulher entrasse por merecimento. E agora nós vamos ter mais uma por antiguidade. Então, as mulheres estão chegando lá por antiguidade, mas já começamos a chegar por merecimento. Por que é importante? Porque daqui a uns 5 anos será normal a entrada das mulheres e a presença das mulheres também na estrutura, organização do Ministério Público. E o importante dizer que isso começou, né, com vocês lá, as 10 primeiras, né, que entraram como procuradoras e promotoras, desculpa, como promotoras e fizeram toda essa carreira, trabalharam, mostraram a que vieram, né? E assim, demonstrando a capacidade técnica, a dedicação. E a mulher sempre tem um olhar mais humanista, né? Com certeza. Inclusive, eu como promotora de justiça, sempre gostei da área criminal, atuei em infância, em todas as áreas do Ministério Público e em todos os cantos, praticamente, do estado de Alagoas. Mas a parte criminal é uma parte que o Ministério Público, onde o Ministério Público vislumbra toda a violência. Mas ele vai além. O Ministério Público, ele vê também as causas e os efeitos. Né? E o que é possível fazer para minimizar essa violência? E você, a princípio, você colocou. O problema da violência, ela nunca vai ser resolvido, mas pode ser minimizado. Todos nós somos responsáveis por essa minimização. E, principalmente, a sociedade civil organizada. Porque, como você falou, Maristela, o Estado sozinho não dá conta, não temos condições, né? Então, nós precisamos sim, e hoje, principalmente, que mudou o mundo do trabalho, as pessoas, o número de idosos, de pessoas ativas, com qualidade de vida, com capacidade, essas pessoas podem sim contribuir para a sociedade voluntariamente. Elas têm muito a contribuir, elas só precisam se organizar. Então, o seu trabalho, o que me admira, é essa sua capacidade, competência, persistência. E por quê? Porque você mostra que a sociedade civil organizada pode sim fazer. E tem muita gente que quer fazer. O que as pessoas precisam fazer? E se perguntar, o que eu posso fazer? E as pessoas estão se mobilizadas. Isso. E assistir um programa desse e procurar você ver quem faz. Então, quem é que está hoje trabalhando no Move Paz? Né? O que é o Marcel Voluntário? Quem trabalha no Marcel Voluntário? Né? Como esse ano nós já participamos de tantas ações. Eu vou até pedir para... eu vou puxar as fotos para a gente dar um trabalho que você também se engajou, que você também oferece o seu trabalho voluntário. Aí foi na faculdade, né? Anhanguera, Faculdade Anhanguera. A Faculdade Anhanguera. Fomos fazer um trabalho lá falando sobre mediação de conflitos, né? E você foi bastante... mostrou para todos os alunos que estavam ali que é possível, né, você fazer. E também o seminário de qualidade de vida da pessoa idosa através do voluntariado, porque a questão do idoso também na nossa sociedade, ele está invisível. Nós temos, assim, para todo lugar que nós vamos, a pessoa, quando é mais idosa, as pessoas falam assim, mas você não pode mais isso, né? Como se o idoso ele não tivesse mais a capacidade de fazer nada, ele tem que colocar um pijama, se aposentou, ele vai ficar dentro de casa, invisível para a sociedade, não participa mais de nada. Parece que a aposentadoria ou a idade mais avançada significa que já morreu, né? Só não foi enterrado. Né? É verdade. Mas hoje nós temos uma nova visão do idoso. Né? Nós temos o idoso hoje em plena qualidade de vida, condições de contribuição social. Né? Então, hoje, o que nós precisamos cuidar, sim,
desse idoso, assim como o Ministério Público, é um Ministério Público que, depois da Constituição de 88, não cuida só das leis, da legislação, como você falou também, a autocomposição é um dos grandes desafios do Ministério Público, para melhorar a qualidade de vida do idoso, dos jovens que estão morrendo. De 2009 a 2019, nós tivemos, assim, uma disseminação de uma geração de jovens, de 333 mil jovens assassinados no Brasil, né, de 700 e tantos mil assassinatos, né, de mortes por violência. Nós tivemos 300 e tantos mil jovens. A questão do estupro, principalmente de vulneráveis, que as pessoas estão esquecendo. Então, na Procuradoria Criminal, a gente vê isso, Maristela. E o idoso, que é muito importante, o avô, o tio-avô, o bisavô, hoje, muito importante o olhar dele para esses jovens. E o jovem conviver com o idoso. Porque, como nós conversávamos antes do programa, cada um de nós somos uma pessoa, somos únicas. E nós temos as nossas escolhas e nós podemos fazer as nossas escolhas. Mas, para que a gente possa fazer essas escolhas, a gente precisa de quê? De oportunidades, a gente precisa de direcionamentos. Isso. E de limites. Esse direcionamento, esses limites, e assim, muita gente não sabe que o quanto é importante você buscar, por exemplo, uma mediação de conflito. A faculdade Anhanguera, né, que se encontra lá no alto da cidade, ela oferece mediação de conflitos gratuitamente. Se você tem um conflito para ser resolvido, às vezes até com o vizinho, né? São problemas do dia a dia, problemas até com relacionamento. Você pode buscá-los, você vai lá, pede e eles vão chamar a pessoa para que haja um mediador entre vocês, para que vocês possam se entender. Né? Inclusive, eu fiquei encantada, né? Agradeço a você a oportunidade de participar do evento. Eles têm lá implantado um juizado especial. Entendeu? Então, a sintonia da faculdade como ponte entre a sociedade e o sistema de justiça. Muito importante. Fiquei apaixonada pelo trabalho da Anhanguera. Assim, a faculdade, me senti orgulhosa de estar ali com a diretoria, os professores engajados, né, e através do Maceió Voluntário. Parabéns a você. Então, parabéns para todos nós, porque nada se faz sozinho, né? Justo. E você falava também, a gente está chegando mais para o final do programa, então, mas eu gostaria muito de falar da questão do... Antes que seja tarde, é um livro que você não deve deixar de ler, é do Stanton Samenoff, né? Ele, assim, você fale um pouco sobre essa questão, porque aqui dos pais nós recebemos a vida, né? E todos os recursos que a gente precisa para seguir em frente, porque eles nos cuidam, nós somos seres que nascemos e precisamos ser amamentados, cuidados até o momento que nós seguimos a nossa vida e vamos fazer as nossas escolhas, ficamos adultos. Você se sente grato pela vida que você recebeu? Isso é muito importante. Quando você culpabiliza seu pai e sua mãe, quando você julga o seu pai e sua mãe, você não está julgando seu pai e sua mãe, você já está julgando um homem e uma mulher. E o problema de homem e mulher são dos seus pais, não são seus. Você tem que se colocar no lugar de filho. E como filho, você não tem o direito de julgá-los nem de condená-los. Por pior que seja um pai ou uma mãe, eles te deram a vida. Se eles têm algum problema, você faz assim. Eu deixo com eles esse problema, eu tomo a vida que eles me deram e vou me alegrar com ela. Porque quando você não julga o seu pai e sua mãe, como homem e mulher, você reconhece a vida que você tem. E que você tomou. E você tomando a sua vida, você pode tomar as suas responsabilidades, sair da condição de vítima. Porque quando você julga pai e mãe, você já está na condição de vítima, você já está dizendo que você é um filho vítima e você sai do lugar de filho, né? E esse livro fala sobre isso e você me falou que tem... É um livro realmente muito interessante. Como você falou, Maristela, gratidão. Eu acho que a palavra gratidão é tudo em nossa vida. Né? E esse livro, ele fala especificamente e alerta e faz uma indagação que a gente sabe, mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver, sim, porque algumas crianças se perdem. E o que os pais podem fazer?
Então, nós vemos, às vezes, crianças que são... uma criança que foi adotada de um lar negligente, né? Nesse trabalho dele, ele demonstra, e, de repente, foi para uma família rica, uma família que deu todas as oportunidades. Hoje, um é um grande empresário e o outro está na prisão. Então, o que é que aconteceu? E ele chama a atenção para quê? Para as escolhas. E diz, alerta a nós, pais, educadores, a todos, nós podemos orientá-los, nós podemos oferecer oportunidades, porém, as escolhas sempre serão deles. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Então, a gente tem que acreditar, orientar, para que eles sejam pessoas que tenham compaixão, para que pessoas que pensem no outro. Mas nós temos que ver o seguinte, nós não podemos pensar e escolher por nossos filhos, como a nossa geração pensou que poderia fazer. O nosso filho não é um objeto, deixou de ser, ele é o quê? Ele é um ser em desenvolvimento. E o ser em desenvolvimento, ele é livre, mas livre com limites. Com direitos e com deveres. E cabe a nós, pais, educadores, avós, especialmente guarda compartilhada, que está trazendo muito problema para as crianças, né? E não só compartilhada entre pais, mas com avós, né? Educadores. Reconhecer nessas pessoas sujeitos de direito, com responsabilidades, mas olhar para eles, como você falou, no lugar dele, cada um em seu lugar. Criança é criança, pai é pai, cada um tem a sua vida, o seu limite, né? Não julgar, mas ao mesmo tempo sempre questionar, ser grato pela vida, pelos filhos, pelos alunos, pelas pessoas que estão ao seu lado, ser grato, mas questionar sempre, não aceitar tudo dos filhos, porque é assim, questionando, dialogando, que a gente consegue criar uma nova geração, salvar uma nova geração, porque em 2019 a notícia boa, nós tivemos um decréscimo muito grande nos números da violência. Então, esse trabalho, Maristela, nosso, de cada um de nós, e principalmente o trabalho voluntariado, para melhorar a nossa qualidade de vida, para nos voltarmos para nós mesmos, para cuidar da gente mesmo, é muito, muito, muito importante e salva vidas e gerações. Parabéns. Muito obrigado. Você faz parte, trabalhamos a cultura de paz. O nosso programa também busca trazer essa cultura de paz através dos entrevistados. Obrigado pela sua participação. Fale 2 palavras para se despedir do nosso público, por favor. Bom, eu só gostaria de agradecer a você, Maristela, parabenizar a todos e recomendar que procurem trabalhar, fazer um trabalho voluntário, responsável, procurando quem faz, né, onde faz e o que faz, porque só assim você pode fazer a diferença. Nós não podemos viver só para nós mesmos. Quando a gente sai da gente, quando a gente aprende, quando a gente ensina, quando a gente tem talento e passa a usar esse talento em prol do outro, isso sim é felicidade. E eu acho que o sucesso na vida chama-se felicidade, plenitude, acima de tudo. O Instagram, para que as pessoas possam lhe procurar? O meu Instagram é @CaldasMarluce. Então, busquem, se tiverem alguma dúvida, o Ministério Público está aí para nos ajudar. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu estarei esperando vocês aqui, sempre com novidades no caminho da paz. Até lá!